Damos inicio a la última parte de este magnífico evento que nos ha convocado durante 3 días en torno a la fragilidad de nuestros mundos, desde el arte, la filosofía y la vida misma. Damos un saludo especial a las personas que se conectan en este momento a través de nuestro Facebook, al comité académico, docentes y personas que desde diferentes partes del país y del mundo han estado presentes en el 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte Frágil. A continuación, llega la ponencia a cargo del maestro Zeca Ligeiro, titulada El gesto de poder afirma la historia en mármol. La acción del perfómero descoloniza la memoria. Este espacio será moderado por la profesora y coordinadora de posgrados de la Facultad de Artes, profesora Ana María Vallejo de la Osa. Y nos acompaña también el profesor Diego Arango para apoyar en la traducción. Como en los demás espacios, esta ponencia tendrá una duración de 45 minutos, 30 minutos para las preguntas del público, las cuales podrán plasmar en el chat de Facebook. Bienvenidos, profesores. Muy buenas tardes, gracias, Caro. Es un verdadero placer continuar con el Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. Han sido 3 días francamente enriquecedores y yo quiero aprovechar para reiterar nuestro agradecimiento a todas las invitadas e invitados que tan generosamente han compartido sus reflexiones, sus enfoques, sus miradas, sus investigaciones tan valiosas y sus preguntas por lo frágil en el arte y en la vida. Y quiero aprovechar también para agradecerles a todas y a todos ustedes quienes han participado todos estos días conectados. Gracias por su valiosa escucha, por su curiosidad, sus preguntas, sus sugerencias, sus aportes, porque es gracias a ello que también todo esto cobra sentido y que el verdadero encuentro pues tiene lugar. Para mí es una gran alegría recibir y presentarles al maestro Zeca Ligeiro. Nosotros tuvimos ya el placer de tener a Zeca hace un año en el marco de la maestría en Historia del Arte y del doctorado en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y fue una experiencia de verdad inolvidable. Así es que yo estoy muy feliz de que esté otra vez aquí con nosotros. Ya tendremos el placer de conversar después de su conferencia. Por ahora les voy a presentar al profesor Zeca. Él es autor, director y artista visual con maestría y doctorado en la Universidad de Nueva York y postdoctorado en Yale University y Paris 8. Trabaja principalmente en las líneas de estudios de performance afro-brasileño y de teatro experimental. Entre sus libros, que son muchos, tenemos La inspiración divina de Benina Bahía, 1993. Tenemos Iniciación al Candomblé, 1993, que además es publicado en Colombia. Malandro Divino, La vida y la leyenda de Zeppelintra, del 2002. Carmen, una performance afro-brasileña, 2003. Teatro y danza como experiencia comunitaria, desde 2008. Cuerpo a cuerpo, los estudios de la performance de Brasil, del 2011. Organizador de performance y antropología, Richard Scherner, del 2012. Augusto Boal, El arte, la pedagogía y la política, 2013. Iniciación en el candomblé, Introducción a la religión afro-brasileña, del 2014, también publicado en Estados Unidos. Además, Zeca es profesor del programa de estudios de posgrado en artes escénicas de Unirío y también coordinador de su centro de estudios de performance. Entre sus muchos trabajos hay algunos pues muy recordados, como Noticias de las Cosas Pasadas, del 2009, que también se conoció en Colombia. Negro Payaso, la historia de Benjamín de Oliveira, de 2009, en Brasil y Colombia. África, dirigido con Bárbara Santos en Senegal en 2010. El Evangelio según Doña Cefa, del 2012,
en Brasil y Colombia, doña Mariana, princesa turca, la cabocla curandera, y Guacamaya Verde a su lado, donde además de dirigir es ejecutante, así como en Sao Paulo, Río de Janeiro, Ouro Preto, Belén y Manaus en 2012. Él ha ofrecido conferencias tanto en Francia, en la Sorbona, así como en Bruselas, en el Royal Museo de Lisboa, en el Royal Museo de África Central o para África Central de Bruselas y de París 3. Y en este momento trabaja en una investigación que tuvimos el placer de conocer, que tiene, digamos, como centro ese otro teatro: cantar, bailar, percusión, contar. Pues bienvenido, Zeca. Sin más, te damos de verdad un caluroso saludo y adelante con tu conferencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a la organización del seminario. Muchas gracias a la universidad, a todos os amigos que deixei em Medellín. Estamos acá novamente tratando de transpor a distância por meio de los videos, de tudo que a internet nos possibilita, não? Então, aí preparado, primeiramente, me gostaria de desculpar-me, porque mi espanhol é portunhol, não se pode dizer que sei espanhol, não? Pero vou tratar de, como se diz em português, vender mi pescado. Então, me gostaria de, primeiramente, apresentar um vídeo que eu fiz, que é uma investigação de pós-doutorado que hizo em Paris sobre os zoológicos humanos, que isto é muito forte porque durante o período colonial, todos os pueblos que foram colonizados por los países europeus organizavam grandes exposições coloniais e para essas exposições eram traídos indígenas, e para os colonizadores indígenas são aqueles que não são nativos na Europa, ou seja, da África, são os indígenas de Ásia e são os indígenas das Américas. Então, eu fiz pequeno vídeo que creio que vai ser importante porque a mentalidade colonial está presente em las Américas e isto está sendo contestado. Então, é muito interessante que, como referência inicial de mi trabalho, porque essa ideologia da representação do indígena, do negro, do asiático como uma pessoa inferior a ser civilizada, ou seja, os europeus consideravam todos os outros que não são europeus como inferiores culturalmente. Então, o vídeo é um vídeo curto sobre essas exposições, esses nativos. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931.
C'est aujourd'hui dimanche, il fait un temps superbe. Chérie, on va se payer un petit peu d'agrément. Quoi, qu'est-ce que tu voudrais aller manger sur l'herbe? Permets-moi de te le dire, tu n'es pas dans le mouvement. Pour avoir une journée de plaisir, j'ai mieux que ça à t'offrir. Mets ta belle robe et ton chapeau et sautons dans le métro. Viens ma chérie, veux-tu que nous allions à l'exposition? Pareil qu'on voit des choses à sensation. À l'exposition. Toi qui aimes les voyages, c'est une affaire. Je te ferai faire tout le tour de la terre en allant de Vincennes à Charenton. À l'exposition. Ça y est, nous y voilà, regarde le monde qui rentre. Allons voir le Maroc, j'adore cette nation. Tu verras des Fatma qui font la danse du ventre et des chèques qui ne sont pas des chèques sans provision. Là, c'est les nègres du Congo, ne les regarde pas trop. Sinon demain tu peux me croire, ça donnerait des idées noires, 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 noires. Viens ma chérie, c'est plein d'animation. À l'exposition. Je veux te faire voir toutes les attractions. À l'exposition. Regarde ces chameaux et ces dromadaires, ça me fait penser à notre propriétaire. Je ne savais pas qu'il était en pension. À l'exposition. Regarde autour de nous, voilà que tout s'illumine. Et là-bas au lointain, c'est le théâtre d'eau qui lance vers le ciel ses gerbes cristallines. C'est une vraie féerie, hein, crois-tu que c'est beau? Quel dommage qu'on soit fatigué, il va falloir rentrer. Demain nous reviendrons voir mon loup, Tahiti et Tombouctou. Bien ma chérie, toujours nous y penserons. À l'exposition. Et plus tard je te dirai plein d'émotions. À l'exposition. Te souviens-tu dans le temple d'Ankor, je t'embrassais et tu disais encore. Pour moi ce fut la plus belle sensation. À l'exposition. Cerca de 8 milhões de pessoas compraram tickets e visitaram essas exposições, que eram chamados zoológicos humanos porque eram ao lado do zoológico, de alguma maneira mostravam essa África, essa Ásia como exótica, né? E eu acho que isso marcou essa mentalidade, também ligado à questão do evolucionismo, que marcaram o final do século XIX, começo do século XX, e essas exposições foram até 1958, a última foi organizada na Bélgica. Eu vou tentar agora passar para o meu PowerPoint, se Deus quiser, os orixás me ajudarem aqui, a gente vai conseguir. É isso, né, gente? Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Sim? Bem, se chama, a minha conferência é Resto del Poder, afirma la história em mármore, la acción del perfumero descoloniza la memoria. Entonces, eso es el tema. E agora, como eu vou para o próximo? Creio que agora que sim, sabia, não? El teatro sai de la calle em su afán por respirar aire nuevo. Parece que renunciou ao modo de los trajes guardados em los armários, de las luces satinadas que criam efeitos.
O teatro já não admite ver-se a si mesmo como cine ou televisão. O teatro quer reinventar-se. E já não pode viver sem oxigênio. E já não pode suportar o lacro da cortina de tercilo peio rojo. Cansado de deslizar-se monotonamente sobre as tablas regulares e gastadas do cenário, prefere o asfalto caliente ou incluso o neon frio da noite e o aire livre. Quer o desequilíbrio das pedras, o vento que altera sua roupa e desalinha seu cabelo. O teatro erige la calle porque já não suporta discutir a existência do ser e o nada. O teatro quer a vida não la conhece. Se cansou de repetir as viejas histórias como se fossem novas. Agora vou falar um pouco como a linguagem do teatro contamina também as manifestações políticas. Então, vou falar um pouco da ideia da performance política, da performance pública. Isto acontece em todos os lugares, de todas as maneiras. Agora está um pouco interrompido por la pandemia, pero creio que tão logo vai cambiar, vamos ter. E mesmo assim, há muitas manifestações que assistimos em la mídia, sobretudo as manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Pero vou fazer uma mirada um pouco mais antiga. Durante o processo da colonização, quando os negros, mesmo escravizados, saíram a las calles, tanto em las colônias portuguesas como espanholas, para manifestar suas fiestas. Então, acá temos como um enterro, um funeral de um príncipe del Congo. Então, aqui podemos ver o enterro como a morte, como um aspecto festivo, do encontro com o divino, com a ancestralidade. Então, há música, há dança, há acrobacia. Então, temos o que eu chamo de cantar, bailar e batucar, ou bater, não? Percutir. Novamente, temos uma festa do Rosário, uma coroação do rei Congo e da rainha Congo. Isto é siglo XIX, são os pintores franceses que vêm no Brasil, pintores europeus, e se encantam com as manifestações de la calle, de los negros, com suas fiestas, que eram permitidas por los católicos. E acá é um cortejo, um desfile em Paris de lo rei e da rainha Congo de Brasil, não? Então, isso também acontece em outros países. Nós outros estamos sempre exportando também nossa cultura tradicional afrodiaspórica. E acá estou fazendo um estudo comparativo do carnaval de antes e depois da construção do sambódromo, aonde acontece o desfile de carnaval. E arriba estou mostrando uma festa de Dionísio, onde a população se mesclava com os oficiantes do ritual. Abaixo também temos um desfile de samba, uma sambista, uma mulher que samba, e todos a população se mescla. E à direita, o Estado intervém e constrói o estádio para o samba. Como arriba temos o governo grego constrói o anfiteatro grego para abrigar o teatro. Então, vamos ver a partir daqui como o Estado vai interferindo em las performances. Ocupação do espaço público por la necessidade da população. Então, em todos os lugares há uma necessidade, uma urgência das pessoas de ocuparem. Isto foi em Turquia,
estava visitando uma cidade, uma parte da cidade onde havia templos, etc., tudo oficial, e havia essas roupas penduradas. Isso me encantou, porque não é propriamente uma performance, mas pode ser encarado com uma interferência, pero essa não era uma interferência artística, era uma necessidade. Então, é muito interessante como a necessidade e a interferência artística se mesclam muitas vezes, não? E acá é cortejo, uma parada de indígenas em Tunja, em Colômbia, que me encantou, porque havia como uma conferência indígena, e todos vieram haciendo desfile, não sei se desfile está correto em espanhol, mas em português é desfile. Então, me encantou esto, porque vieram também como os negros, cantando, bailando, tocando seus instrumentos, como parte do ritual. Então, o ritual ocupa a calle. Em outros lugares, há sempre protesto, porque há muitos assassinatos em Rio, sobretudo da população negra, pobre, e a polícia é implacável. Então, há protestos quando há assassinato, há sempre muitas protestas. E acá é protesto das mulheres de teatro durante a ditadura militar. Esto é como nossas heroínas, minhas heroínas, porque eu era jovem, são as mulheres que comandavam a cena de Brasil, não? Contra a censura. Tivemos grande parte dos anos 60 e 70 uma censura implacável. Então, aqui também isso poderia acontecer em Colômbia, em vários lugares, quando a calle é transformada, é tomada por la população, porque isso já não é mais uma arte, uma performance artística, pero se adquire como uma performance política, é como grito, como desespero, como uma forma de contestação. A calle também está ocupada como protesto individual. Esto também eu investigado como os pioneiros da performance. Esse senhor é arquiteto chamado Flávio de Carvalho, que ha criado traje de verano, especialmente para executivos. É claro que é uma ironia, pero ele ha investigado os trajes gregos e os trajes de outros países e ha deduzido que o melhor traje como são as faldas, porque são mais ventiladas. Também tudo é ventilado, preparado para nosso clima tropical. E não mais a corbata, toda a parte pesada do vestido, que era baseado na vestimenta inglesa. Tínhamos como a casemira inglesa, o tecido, não? Então, há criado e há hecho uma performance em las calles de São Paulo. Então, creio que é o pioneiro da performance em Brasil. E acá também é carnavalesco, é uma pessoa que se transvestia durante o carnaval, pero em vez de desfilar em conjunto com as comparsas, criava uma comparsa solita, que chamava bloco de eu sozinho, como comparsa de Joe solito. Essa é a tradução minha de mi portunhol. Sempre há pessoas curiosas, necessitadas, sedientas, que necessitam criar e compartilhar experiências criativas e políticas. Isto é uma fotografia de Paris, é como embriagado, borracho, que me encantou, porque era o mais vivo de todos. Enquanto todos estavam querendo registrar algo para depois, ele estava vivendo intensamente
a performance carnavalesca que estava passando, incluindo eu que estava fotografando aí. Esto foi uma manifestação política que eu he participado em la ciudad colonial de Ouro Preto, que falava de los desaparecidos durante a ditadura militar. Era como também uma homenagem ao grupo de teatro Living Theater, que foi preso em Ouro Preto durante os anos 70, com a ferocidade, a brutalidade da ditadura militar destes anos. Isso foi muito interessante porque tomou todo o centro da cidade, todos deram as mãos e havia como vários atos para relembrar e para afirmar a necessidade de cambios, a necessidade de perdonar também o sofrimento grande desta época. E acá são os espectadores também de um evento em La Cali. Esse é um espetáculo que eu he apresentado em África, chamado Mama África, e me encantou a curiosidade dos espectadores, não? A maneira ativa também que os espectadores estavam observando a cena, atentos, como sintonizados, muito forte a reação. O teatro callejero se inspira muitas vezes em antigos rituais processionais ou círculos ancestrais. Então, este foi um festival em África, em Togo, que há muitas apresentações de las comunidades, de los grupos de dança, de los grupos religiosos. Então, tomam a cidade para apresentar sua crença, sua maneira de cultuar os muertos, de cultuar lo que lo consideram sagrado. E acá, novamente, em Ouro Preto, uma parte mais dramática em que se recuerdan os muertos assassinados por los militares. E acá uma parte do espetáculo Teatro del Oprimido, que eu hizo em África, o resto da resistência. Então, os performers procuram criar gestos de resistência. Então, é como restos que ultrapassam o grupo étnico, pero que querem ser como gestos universais. Então, passamos agora para o ritual do Estado, que está contaminado por los reales, los pesos, los dólares, los euros. El resto del poder. Acá é um monumento que se chama Monumento del Pracinha, ou Monumento de los Muertos de la Segunda Guerra Mundial. É interessante porque acá tem como os três Exército, Marinha e Aeronáutica, como colados, como grudados, como juntos, pero são corpos como de massa, não? Corpos que a expressão é dura, como geométrica, muito distinta de la fluidez de los restos de los performers. E agora temos os três comandantes de Brasil em la Segunda Guerra Mundial. Repare os uniformes, os corpos se parecem como muñecos, como robots, não? Creio que o monumento foi baseado em esses três, não? Me parece, não? Pero não estou seguro. Isto é um chiste. Passamos agora
para o primeiro monumento erguido, grande monumento em Brasil. Foi erguido em 1854, creio. Vou tratar de ler uma informação acá, pero lo importante, esse é Dom Pedro II. Dom Pedro I foi que ha libertado o Brasil de Portugal. Segundo a informação que se foi publicado na época, ele estava com seu grupo cruzando rio chamado Rio Ipiranga, quando recebeu as notícias que os portugueses estariam vindo para buscá-lo para Portugal. Então, porque seu padre não estava contente com a maneira como havia dirigido o Brasil, como o príncipe regente estava dirigindo o Brasil. Então, ha sacado de uma espalda e disse, independência ou muerte. Aqui, este gesto não é como a espada, pero é como a Constituição, a primeira Constituição de Brasil, que foi criada, assinada por ele, acerca dessa praça, que se chamava Praça da Constituição. Agora é chamada Praça Tiradentes, porque quando vieram os republicanos, não queriam até destruir esse monumento, pero é muito sólido e não é muito difícil de destruir. Então, cambiaram o nome da plaza, e agora se chama Praça Tiradentes, que é o nome de outro sacrificado por el poder colonial. Então, é interessante, se cambia solamente o nome da plaza. Então, outra coisa que gostaria de chamar a atenção são a parte inferior da estátua, que aparece os indígenas. Os indígenas aqui aparecem como mesclados com os animais. Então, vamos passar aqui. Acá temos como a plataforma abaixo. Então, são quatro faces em que aparecem os indígenas junto com os animais. Novamente, temos a ideia do zoológico humano, não? Sempre os indígenas são selvagens, como os africanos, como os asiáticos, todos são selvagens, mesclados com a natureza, não? Então, há uma descrição. A estátua tem em seu pedestal 4 esculturas indígenas de bronze, com animais e motivos decorativos que simbolizam os 4 rios mais grandes do Brasil. São o Rio Amazonas, simbolizando por uma mulher índia, com um ninho a la espalda e um índio com os pés sobre um caiamã, además de um guacamayo. Rio Paraná, representado por um índio sostenido uma flecha e uma mulher índia tocando uma maraca junto a um tapir, um armadilho e 2 pájaros grandes. Rio São Francisco está representado por um índio sentado cerca de um osso hormigueiro gigante e uma capibara. Rio Madeira aparece na figura de um índio com arco e flecha, em atitude de disparar junto a uma tortuga, um pájaro e um pez. Acá é um álbum de cromos de 1958, que eu he colecionado com os indígenas, sempre muito selvagens, sempre muito bravos, muito capazes de assassinar qualquer pessoa que vai na floresta. Então, também estes são vestígios da presença
muito tempo depois, né, do siglo XIX, os zoológicos foram muito mais importantes no final e começo do siglo XX, pero esse álbum é de 58. Se chamava Raças e Costumbres do Mundo Inteiro. Então, são os... acá, na capa, há os europeus, sempre em primeiro lugar, arriba, depois os asiáticos, que não são tão terríveis, e depois os mais terríveis e mais selvagens, que são os africanos, e os pieles rojas, que são terríveis também, não? De acordo com os norte-americanos e os anglo-saxones. E acá temos os europeus, sempre lindos, maravilhosos, blancos, e acá temos o rei de Bélgica, que foi o pior, Leopoldo II, que foi o pior assassino de todos os tempos. Ha matado cerca de 4 milhões de negros. Bélgica tinha solamente uma colônia, Congo, pero ha eliminado 4 milhões de pessoas em las plantações de cacau e de extração de guaucho. Acá, sua estátua já completamente pintada e degradada por los protestos anticolonialistas que estão acontecendo em Europa agora. E acá são fragmentos porque mandava cortar as manos de las pessoas de Congo que não colaboravam com o exército colonial. Isto em começo do século XX. Isto depois da esclavitud. Isto era algo terrível. Apenas alguns jesuítas que ajudaram a salvar os africanos, pero foi uma calamidade histórica que se habla muito pouco sobre isto. Então, o zoológico humano, que eu já falado já pouco, já he mostrado o vídeo, e agora vamos falar de los monumentos, de los pioneiros, que chamamos em Brasil de bandeirantes, que são os contratados por el Estado para perseguir, para acabar com os indígenas, as tribos resistentes, e para perseguir os escravos. Então, em Brasil, isto é muito bueno, porque foi erguido um monumento em São Paulo, porque acredita-se que são os bandeirantes, os pioneiros, que entraram, cruzaram o Tratado de Tordesilhas, invadiram os países sob domínio das colônias espanholas, expandiram dessa maneira o país chamado Brasil, não? Então, ha expandido a colônia portuguesa e, todavia, há também como criado uma indústria, futuramente, indústria de São Paulo, criado haciendas de gado, de reses. Então, acredita-se que isto é nossa bandeira, é ordem e progresso. Esses homens foram aliados da ordem e do progresso, destroçando as tribos indígenas. Havia como um dos mais famosos, Borba Gato, ha traído dezenas de centenas de pares de orelhas de negros forajidos, não? Então, esse processo de colonização em Brasil foi terrível. Aprendemos na escola que somos um povo pacífico, que não há guerra em Brasil. Isto é uma mentira. A ação do perfumeiro descoloniza a memória. Então, agora estamos observando em todo o mundo um processo de ocupação de las calles e a destruição dos monumentos, ou a tentativa de destruir os monumentos que hablam de la superioridade de la raça blanca
la superioridad del hombre blanco, ¿no? Entonces hay todo sobre todo movimentos contra o neocolonialismo, contra o neocapitalismo e contra o racismo, que é muito forte. Isso é a ocupação em Chile, que ha despertado, porque nós acreditávamos que Chile era um país tranquilo, estava tudo indo muito bem, pero é um dos países onde o povo é mais explotado. Então, termino essa apresentação em PowerPoint, vou falar um pouquinho mais depois, com esta gravura, grabado, creio que é xilogravura, hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, es como el panelazo de las mujeres que tratam em Chile, pero em Brasil, em todo o mundo, porque são as mais sacrificadas do poder colonial. Eu he mostrado algumas estátuas, pero não há estátuas de mulheres, há estátuas de homens, não? Porque o poder está muito associado à la força, à la opressão, à la utilização de la espalda, de la utilização de toda a musculatura, e também la atitude guerreira, que é muito mais atribuída ao opressor homem. Ok? Então, me vou a pedir para colocar um vídeo. Eu vou falar um pouquinho da resistência em Brasil. Podemos mostrar o vídeo ou tenho que sair? Quando era muito jovem, fui a marchas contra a ditadura militar e vi al jovem líder Vladimir Palmeira trepar-se a la base de um poste de luz em uma esquina das avenidas mais importantes do centro de Rio de Janeiro, sem veículos circulando, em el silêncio aberto, a ser um discurso sem micrófono a los atentos ouídos de dezenas de miles de pessoas revoltadas contra o governo autoritário. Sua voz foi multiplicada por la multitud. Pensei que ali começaria um novo tempo. La fuerza de los estudiantes derrocaria la ditadura militar. Ok, então, creio que são muitas coisas que eu me gostaria de falar, de colocar acá, não sei se foi possível, pero minha ideia, há preparado muitos textos, pero ler sempre é algo que é mais cansativo, não? Pero vou a ler um pedacito acá, pero para você pensar que realmente eu sou um acadêmico, se não sou apenas um colocador de figuras interessantes, né? Em outras palavras, eu quero discutir a performance como resistência de indivíduos que se atrevem a expressar-se em la calle, para expressar suas críticas políticas em oposição a las políticas de ocupação do próprio Estado através da construção de monumentos e pontos de referências seguindo a tradição de los opressores do passado. O artista, partindo de suas próprias convicções e criação artística solitária, em procissão, ou em círculo, ou rueda temporal, em busca de espectadores. Ao mesmo tempo que o Estado habla de la muerte que deve permanecer viva a todo custo, aunque está bem enterrada, deve viver, se não como um recuerdo, sino como um recuerdo inventado. É a noção de construir restos monumentais em bronze sobre mármore ou granito, demarcando a historização de um momento construído artificialmente por ele.
e já seja o caso de mausoléus ou estátuas equestres, ou bustos de heróis ou aspirantes a heróis políticos. Ao fechar o espaço e transformá-lo no que é paisaje, passo de peatones, curva de la manecilha de um reloj, em parada obrigada, referência indiscutível de um momento irreprochável, segundo a pose de la estátua que remite a um hecho romantizado ou um sentimento em relação com a guerra. Há reis, imperadores que mostram valentia, há soldados heridos de muerte, como generales que enabolam a bandeira nacional, e mais emblemático aún, empunhando uma espada montada em quietos dolores, levantados a poucos metros do suelo, domina o paisaje de las plazas e as ceras políticas, cujos heróis guerreiros dominam. Pero nós outros hacemos nossas performances. Gracias. Então, podemos passar para a próxima parte. Creio que se você tem alguma pergunta. Não sei se foi claro em minha explanação, em meu portunhol. Claro que sí. Creemos que sí, Zeca, que a pesar de las dificultades que podamos tener con el idioma un poco, toda tu exposición, las imágenes, la intención, digamos, la claridad frente a este asunto de la descolonización de la memoria, frente a los grandes monumentos históricos y el relato oficial, ha quedado muy clara para nosotros, seguramente también para los y las participantes del seminario. Yo quería, antes de pasar a las preguntas, que hay algunas muy interesantes, decirles que, pues que Zeca no introdujo hoy ese tema acá, pero que tal vez ustedes pueden intuirlo, y es que para muchos de nosotros y de nosotras el pensamiento de Zeca Lillero es fundamental porque él ha llevado a una concreción muy fuerte la idea de otra historia del teatro, otra historia del performance, una mirada distinta de la que hasta ahora nos han entregado como la historia oficial del teatro en Occidente. Es uno de los pensadores que opone a eso un teatro de los orígenes absolutamente amerindio, africano, de la diáspora africana en nuestro continente también, y que en esa medida tiene una postura supremamente, digamos, valiosa, contraria a todo lo que nos han dicho del teatro hasta ahora, porque para él la teatralidad, la liturgia, el rito no se separan, y tampoco dentro de esas teatralidades ha separado elementos esenciales como la danza, la música, el ritmo, lo visual, es decir, que no cree en esas separaciones, que es las que nos han entregado a nosotros como teoría de una larga historia del arte teatral en Occidente. Ese tipo de teorías se las debemos al maestro Zeca Lillero, y yo quiero aquí decirle que para muchos estudiosos él es realmente un faro en ese sentido de otra historia, esa otra historia que nos pertenece. También hay una idea que me parece bellísima y que quiero resaltar, y es que dentro de esta nueva liturgia, como lo vieron, de estos ritos callejeros de respuesta, de resistencia, lo sagrado, lo religioso, la fuerza no está separada del humor, de la risa, de lo cómico, de la fiesta. Y eso es bien particular, porque hasta ahora nos han dicho que lo religioso no tiene sentido del humor, pues con Zeca hemos visto incluso ejemplos muy bellos del payaso negro, del payaso africano sagrado.
Entonces, quería solo recordar ese tipo de investigaciones que él ha hecho y ahora pasar, Zeca, algunas preguntas. Si no entiendes algo, el profesor Diego Arango nos va a ayudar. Hay una pregunta que dice así: hay siempre el riesgo de oficiar como el muñeco del ventríloco. La tarea de descolonizamiento demanda estar permanentemente alerta, particularmente de las convicciones más íntimas. Yo he perdido la voz. Bueno, repito, hay siempre el riesgo de oficiar como el muñeco del ventríloco. La tarea de descolonización del pensamiento demanda estar permanentemente alerta, particularmente de las convicciones más íntimas. ¿Cómo enfrentar esa tarea? Creo que lo que pleiteio es que não é apenas algo racional, creio. Creio que a contestação deve ser uma contestação mais completa, porque toda a ideologia europeia é centrada em la força de la palavra, de la força del pensamento, pero não se trata apenas de contestar o pensamento, de contestar a ideia, pero de contestar todo o processo de comportamento, não? Então, é algo muito mais grande que a ideia, não? A ideia também temos que contestar a ideia de colonização, as ideias, não? Que são muito fortes, estão contaminadas em nosso corpo, pero nós perdemos a relação com a natureza, não? Perdemos a relação com a ancestralidade indígena, africana, ou mesmo asiática. Então, creio que perdemos o contato com as tradições, não? As tradições não, porque para o europeu, tradição é algo escrito, é algo que está em la Bíblia, que está em la palavra revelada, não? E para o afro, e para o indígena, e para o asiático, a tradição está em la natureza, a maneira como nós outros manejamos, amamos, nos dividimos, entendemos que o sagrado está em la natureza, o sagrado não está em la palavra. Então, é um cambio muito grande. Então, o processo, para mim, de rechazar ou de luchar contra a colonização é reencontrar nuestra ancestralidade, nossa força, a força que nós temos, que não importa se é indígena, africana ou asiática, ou de onde seja, pero se essa força tem uma relação com a natureza, não perdemos a relação com a natureza. Então, creio que é necessário recuperar e reencontrar os ancianos, reencontrar os xamanes que têm a sabedoria mais antiga. Creio que isto é importante. Junto com a política de compreensão das lutas políticas e as lutas contra as escaramuças. Existem escaramuças em espanhol, como as maneiras em que o capital se disfarça para nos dominar, não? Isso é importante conhecer, mas é importante conhecer o outro lado que nós outros conhecemos tão pouco. Não sei se há respondido, mas é o que penso. Outra pergunta? Ana, muitas graças, porque você ha hecho resumo de minha obra fantástica. Me gostou muito. Muitas graças, porque
este tópico que estou apresentando hoje realmente é um tópico bastante novo. Quer dizer, novo para mim é 2, 3 anos, entende? Porque eu sou ligero solo em lo nombre, como digo. Solo en el apellido. Eu estou muito lento. Então, minha investigação, que creio, depois de 10 anos, creio que está mais ou menos bem, porque penso muito, essa minha maneira de ser, minha maneira de pensar, eu sou devagarito. Então, essa investigação sobre as estátuas, isto é algo que estou fazendo como 2, 3 anos, colecionando os materiais, e todavia também esse projeto, essa discussão decolonial, descolonial, isto também é algo latino-americano que tem mais de 10, 15 anos, 20 anos, pero eu não fazia parte disto, eu estava muito mais investigando os aspectos culturais, os aspectos estéticos, os aspectos, pero depois que eu he trabalhado com Augusto Boal em los anos, há como 15 anos, eu fui curador de seu arquivo e também he encontrado. Então, a opressão, o discurso da opressão, ha cambiado um pouco, porque, em minha opinião, porque eu he atrelado a discussão cultural à discussão das opressões, não? Então, a partir de aí, também, comecei também a ler mais, e meus estudantes me ensinam muito, e me traem muitas bibliografias, e penso, eu estou me quedando viejo, então, tenho que ler mais. Então, a descoberta dos discursos decoloniais são fantásticos, estão completamente juntos com minha investigação. Hay otra pregunta, un comentario, Zeca, y después una pregunta de Claudia Baumgartner, que dice: los zoológicos humanos nacen de las mentalidades coloniales de la época, donde para la mayoría esa ideología de que el indígena era inferior culturalmente predominaba. Sin embargo, ¿qué opina usted de que quizás el visitante de esos lugares lo hacían por curiosidad, para conocer esas culturas diferentes, ese ser humano diferente físicamente? ¿No cree usted que la naturaleza curiosa del ser humano, sea blanco o no, hizo que se despertara una empatía por la situación de ese otro, de esas minorías, y pudo ser la premisa de un cambio en la mentalidad de la época? Sim, creio que sim, tem razão. Não são todas as pessoas que têm a mentalidade colonialista, não? Há uma curiosidade, porque isso empieza, justamente esse movimento empieza com os gabinetes de curiosidade, não? Que são mais antigos que as exposições coloniais, não? Isso creio que data do final do século XVIII, não? Então, pero isso foi todo um processo exitoso de empresários europeus que começaram a trazer pequenos grupos e depois se tornaram grandes empresários. Então, são dezenas de grupos que vêm, às vezes em péssima condição, às vezes em uma condição um pouco melhor, se quedam hospedados, né, ao ar livre, pero em el frio, não em el clima equatorial e clima tropical. Pero há muita curiosidade, evidentemente, nos 8 milhões de pessoas que se vão allá, vão por mera curiosidade humana, e creio que há muita gente que se solidarizou, não? E paralelo a essa exposição, há uma exposição organizada por los surrealistas, por exemplo, em 1931, que é a exposição mais importante, sobretudo para nós de teatro, porque é a exposição que Antonin Artaud ha encontrado no Teatro de Bali, não? E que ha cambiado a sua maneira de sentir e de escrever, porque
ele ha publicado depois o Teatro e su doble. Grande parte de seu material foi relacionado a partir dessa exposição. Então, em essa exposição, os surrealistas organizaram, mas não foi tão exitoso, porque não havia esse apelo do ser humano, de ver o outro ser humano de outro país, não? Então, creio que está correta a observação. Não censuro as pessoas por irem allá, mas há interesse. Como, por exemplo, me gostava muito colecionar os cromos, verla, como era a mulher de tal parte, o homem de tal parte. Isso me encantava a ideia, e creio que isto me levou para estudar. As pessoas acreditam que sou antropólogo, porque me gusta muito encontrar outras etnias e outras pessoas. Eu sou muito curioso também para conhecer pessoas que não são europeias. Sim, verdade. Hay otra pregunta, Zeca. ¿Qué tipo de transformaciones sociales y políticas se han generado a partir de estos gestos, ritos en la población de Brasil? Olha, eu penso que nós falamos de Brasil, pero nós temos como Brasis, não? É país muito grande, é muito difícil de avaliar algo de massa, não? Incluo eu tenho discutido muito, porque alguns conceitos são verdadeiros e são, vamos dizer, expressivos, mais expressivos em determinadas épocas, e depois se quedam como olvidados ou já não satisfazem tanto, porque já não cumprem seu papel, porque há muitos cambios sociais e de percepção, não? Nós então é muito complicado falar de Brasil como um todo, né? Aí, por exemplo, situações em que uma informação transforma determinada sociedade, determinado povo, pero agora somos um país cuja língua é português, pero há outras línguas também, que há outras pessoas que não falam português, não tanto quanto outros países, pero há também. Pero creio que as performances em cada região têm diferente aspecto, né? E, sobretudo, às vezes, por exemplo, se você vai investigar uma religião como, por exemplo, Umbanda, que eu tenho investigado, em cada região é uma Umbanda diferente, porque não há uma Umbanda, não há um livro de la Umbanda, há como uma prática. Então, em cada lugar, se a sociedade, o grupo, a comunidade é uma comunidade negra, provavelmente a Umbanda é muito mais afro-diaspórica, então as entidades são negras, a música é cantada com uma língua, ou com Kikongo, Kimbundo, ou Yorubá, em alguns casos, né, Candomblé. Pero se a Umbanda na região amazônica, é mais indígena, então há como uma distinta diferença para cada região. Então, o impacto de cada coisa, de cada movimento é diferente, não? Então, para mim, não é possível analisar como um todo. Eu posso pensar em uma pequena coisa que modifica uma comunidade ou uma cidade. Mesmo o Rio de Janeiro há favelas que têm mais de 1 milhão de pessoas. Então, essas pessoas estão muitas vezes nunca saído da favela, vivem allá, entende? Porque são
muy lejos, tudo muy lejos, muy completa, entonces é uma comunidade cerrada. Entonces es complicado hacer una averiguación más general. Hay otra pregunta, Zeca, que se interroga por el rol que está jugando el Hemispheric Institute con las manifestaciones anticolonialistas, antirracistas que están sucediendo actualmente. ¿Cuál es su rol? Eu creio que o Instituto em Brasil não ha funcionado muito bem. Creio que é mais presente mesmo em los Estados Unidos. Nosotros, eu sou um dos criadores do Instituto, pero a ideia inicial foi abandonada muito temprano. A ideia inicial era como se fuera um centro dinâmico cuja centralidade se viajaria, não, de Estados Unidos para México, para Peru, para Brasil. Não, éramos os quatro fundadores, não, os quatro países. Então, isto a concepção de Diana me parecia muito bacana, muito interessante. Pero assim que o Instituto começou a receber mais grants, mais money, começou a crescer muito. Então, por exemplo, isso cambiou completamente e passou a ser centralizado somente nos Estados Unidos, e nós outros, como sempre, naturalmente, estamos gravitando em torno do centro norte-americano, mesmo com toda a ideologia anticapitalista, anticolonialista, etc., pero economicamente a coisa houve o apoio da Ford Foundation, Rockefeller Foundation e de outras foundations. Então, a oficina do Instituto Hemisférico, que era uma sala de Diana Taylor, se tornou um complexo de várias salas, enfim. A coisa cresceu muito. Pero creio que muito da ideologia inicial foi mantenida, pero muito se perdeu. Então, creio que a importância, talvez, para alguns grupos que foram elegidos como, não sei, por uma razão ou outra, participaram de todos os 15 ou quase 20 anos, como Jesus Rodrigues, como Guillermo Peña, como o próprio grupo de México, de Foma da Fortaleza das Mulheres Maya. Então, houve uma sede em México fantástica, em São Cristóvão de las Casas, que eu he visitado, muito interessante. Então, creio que o Instituto fortaleceu grupos que são muito importantes também, como o grupo Judascani de Peru. Então, creio que isso foi muito importante, porque eu creio que o NEPA também, Núcleo de Estudos de Performances Afro-Ameríndias, foi muito importante para nós outros. Isso eu não nego, sou muito grato, porque nós outros pudemos enviar muitos estudantes para Peru, para México, principalmente. Então, isto teve uma importância muito grande, porque regressaram e ha traído como coisas importantes de Colômbia, de Peru, de Argentina. Então, eu creio que houve como incentivou mais uma rede latino-americana de teatro contestatório, de teatro LGBT, não, de teatro queer theory, de experiências de performances feministas. Isso foi muito interessante, creio que isso fortaleceu bastante. Pero esto poderia ser muito mais grande. Eu estava sonhando, entenderam?
sempre sonhamos, não? Eu tive um encontro, eu fui amigo de Judith Malina, a grande diretora do Living Theatre, estava visitando com uma estudante, Judith Malina, e ao final do encontro com Judith Malina, ela me invitou para ir ao seu apartamento para conversar mais, e com minha estudante, estávamos conversando, Judith Malina, ela perguntou a Judith Malina, o que você pensa de Obama? Você vai votar em Obama? E Judith Malina disse, não creio em lo voto dessa maneira. Eu creio em la unanimidade. Enquanto não houver a unanimidade, eu não vou votar. Então, ela falou para Judith inocentemente, pero isso é uma utopia, E Judith ha dito, eu creio na utopia, eu hice toda a minha vida em torno da utopia. Então, eu penso que nós outros sonhamos com a utopia, não? Sonhamos com a presença das performances culturais, do teatro político, do teatro latino-americano livre, de suas amarras europeias, do outro teatro em las calles. Pero esto es muy complicado porque nosotros también tenemos el virus, no solamente el corona, pero el virus del capitalismo mágico que nos domina, la sede del poder, la sede de la fama, el ego del actor, enfim. Entonces, isso tudo nos leva nos abandona, creio que o teatro de la floresta, o teatro de los ríos, o teatro que habla de los ancestres, de las mitologias básicas do ser humano, não? Como pensava Arthur, né? Arthur. Muchísimas gracias, Eka. Yo creo que nosotros también tenemos un sueño. El sueño es prolongar estas conversaciones tan ricas y tan importantes con cada uno de los invitados que hemos tenido en el seminario. Siempre nos da mucho pesar decir hasta luego, despedirnos, porque quedan muchas preguntas, muchos diálogos, muchas reflexiones alrededor de todas esas cosas que nos traen y nos dicen, y frente a tu nuevo estudio habrá mucho para conversar y para bailar, porque sabemos que tus cursos también se bailan y que el cuerpo es fundamental en tus metodologías. Sí. Estaba muy preocupado. Mil gracias, Eka. Muchas gracias a todos los participantes, y yo le voy a dar la palabra al coordinador del seminario, que es el profesor Diego Arango. Mil gracias, Eka. Eka, muy amable, muchas gracias. Bueno, queridos asistentes al seminario, hemos llegado ya al final del 13 seminario, llevamos 23 años en esta labor. Este es un programa del Grupo de Teoría e Historia del Arte en Colombia, y que se ha hecho durante todos estos 23 años en un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Artes y el Instituto de Filosofía. Es un espacio de diálogo para que podamos intercambiar opiniones, hablar con los expertos, tener pensamiento de avanzada, crear cruces interdisciplinarios, diálogos académicos que ayuden a fructificar pues nuestra labor. En esta versión del seminario, pues frágil ha sido el tema que nos ha servido de pretexto a todos para poder tener una oportunidad de seguir avanzando y seguir explorando estas oportunidades. Vamos a dar paso a la comunicadora que considera que hay un asunto técnico que debemos resolver
y que sería entonces una invitación para que nos cambiáramos de sala y pudiéramos hacer el cierre para poder dar paso a una programación cultural que tenemos prevista. Zeca, muchas gracias por tu colaboración. Esperamos seguir contando contigo. Sabes que tienes aquí un apoyo, una presencia y unos amigos que esperan verte pronto. Muitas graças a todos, foi um grande prazer estar cá e espero regressar a Medellín tão logo se for possível, ok? Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Chao. Con esta ponencia del maestro Zeca Ligeiro, a quien le agradecemos por esta intervención, finalizamos nuestro componente académico del 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, Frágil. Agradecimos a los profesores Ana María Vallejo y Diego Arango por acompañar este espacio. Durante todo el evento habrán notado que hemos proyectado unos cortos videos performance que llegan gracias al trabajo del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Esta es una exploración del cuerpo, su fragilidad y la fragilidad del entorno. Los invitamos muy especialmente a conectarse de nuevo en breves minutos para la clausura de este seminario, donde podremos disfrutar la performance Pliegues, igualmente del colectivo artístico El Cuerpo Habla, y la video performance Danza Fluctuantes de Thalía Falcón. Recuerden salirse de esta transmisión e ingresar nuevamente para disfrutar nuestro último encuentro y cierre cultural del evento. Ya nos vemos.